Interessante que você disse que a fé, né, nos leva a não pecar, né? É o próprio Jesus que ensina que quem crê nele, né? Quem crê nele segue os mandamentos. Quem crê nele obedece, né? Então, quem tem fé obedece. A gente tem que duvidar muito, né, de alguns profetas que andam por aí falando sobre tantas coisas de Deus, né? Falam em nome de Deus, declaram grandes profecias, né? Dizem que recebem locuções interiores, etc. Mas às vezes têm uma vida moral totalmente, né, fora do prumo. Se a árvore se reconhece pelos frutos, né, um falso profeta, a gente reconhece exatamente quando ele não vive o que prega, né? A gente, através da fé da pessoa, e a fé não é uma palavra vazia, né? Quem crê é obediente a Deus. Então isso a gente também já leva como um critério de discernimento, né? A fé, nesse sentido, a fé sem obras é morta. Que obra é? A obra da fé é um testemunho de vida coerente com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essa é a obra da fé. E aí desabrocha em várias atitudes da vida da pessoa, né? Eu queria, então, já que meu irmão citou a primeira live lá do tripé da igreja, né? Eu queria trazer um desses pés aqui para a conversa, que é o catecismo. Faz parte do magistério da igreja, né? E eu peguei aqui as características que ele traz sobre a fé, duas características que nos ajudam a ter uma visão geral sobre a fé, né? No parágrafo 153 até o 155, né? Mas eu vou pensando alguns pontos dele aqui. Por quê? Ele traz essas duas dimensões. A fé é uma graça de Deus, e a fé é um ato humano. Vou ler aqui o que o catecismo diz. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que essa revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas de meu Pai que está nos céus. Isso foi dito em Mateus 16:17. E aí o catecismo prossegue. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por ele. Para que se possa manifestar essa fé, é necessária a graça de Deus, que provê e socorre, e a ajuda interior do Espírito Santo, que move o coração e o leva a Deus, abre os olhos da mente e confere a todos a docilidade no consentimento e na crença da verdade. Veja que a verdade, ela é absoluta. Ela não é relativa quando querem empurrar por aí, né? Como querem empurrar por aí. Esse mundo materialista, relativista, que acha que cada um pode criar a sua verdade, né? Isso é falso. Isso não é verdade. A verdade, ela é uma pessoa, ela é Jesus. Dele brota toda a verdade, né? A sabedoria encarnada. Tudo que nós queremos encontrar de verdadeiro emana dele. Toda a ciência, toda a verdade. E para crer nessa verdade, para crer nos conhecimentos de Deus, a gente precisa de fé. E é uma fé infusa, é uma fé infundida mesmo por Deus. Essa fé é graça de Deus, é um dom gratuito de Deus. Ele nos dá essa capacidade, né, para que a gente possa andar na nossa vida espiritual. A fé é como essas pernas que a gente usa para caminhar na vida espiritual. A gente tem que ter um equipamento, né? A gente tem que ter um físico, um corpo para caminhar. Na vida espiritual, a gente tem que ter fé. E essa fé nos é dada por Deus.
Seria injusto da parte de Deus ele querer que a gente acredite nele se ele não nos desse a capacidade de acreditar nele. Sem que Deus nos dê este dom, a gente não conseguiria acreditar em nada. Então, inicialmente, a fé é um dom de Deus. A gente entendendo isso, né? A gente também já pode louvar a Deus e agradecer por ele ter nos dado esse dom, né? Se estamos aqui nessa live, se acreditamos em Deus, se lemos e temos contato com a verdade e cremos, isso é dom de Deus. Louvado seja Deus por isso. Se você está ouvindo isso e está sentindo no seu coração, né, que você crê e que você quer saber mais, a fé está sendo movida em você. Este dom da fé dado por Deus está sendo provocado também. Agora vem o próximo passo. Por quê? Existe esse dom de Deus, mas também existe o ato humano da fé. Por quê? Você acredita pela graça de Deus, mas existe um passo que você também dá para crescer na fé. Existe uma disposição, um direcionamento de todo o seu equipamento na direção de crer, na direção de ter fé. Então, a fé é este dom de Deus e você responde, né? Você corresponde a este dom também se colocando na direção daquilo, né? Do objeto da sua fé. Você tem fé na salvação? Você tem fé de que aquela pessoa da sua casa vai se converter? Você tem fé de que você, como católico, vai suportar até o fim todas as provações e vai vencer? Deus te dá a graça, mas você corresponde e dá um passo a mais. É a isso que ele te chama. E aí nós vemos aqui o que o catecismo vai complementar para nós na questão humana da fé. A nossa parte da fé. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Não é menos verdade, porém, que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Aí eu resumo, porque o catecismo vai falar aqui, vai dar uns exemplos, né, de que nós como humanos, né, sem fé, a gente não consegue ter nenhuma relação humana. Você faz um contrato, né, você tem que ter fé, né, você vai comprar uma coisa a prazo, o comerciante tem que ter fé em você e assim por diante, né? Todas as relações humanas são baseadas em um tipo de fé, né? Então, ter esse tipo de fé não reduz a liberdade do ser humano. Veja que o catecismo ele nos ajuda muito a avançar na questão lógica para entender isso, né? Não reduz a liberdade do ser humano ter fé uns nos outros, porque isso é necessário para o nosso relacionamento. Ora, e aí ele já nos leva para o próximo passo. Para ter relacionamento com Deus, a gente tem que ter fé nele. E isso não altera a nossa liberdade. Veja o que o catecismo diz aqui. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar, pela fé, a revelação de Deus, plena adesão do intelecto e da vontade, e entrar, assim, em comunhão íntima com Ele. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. É maravilhoso ver isso, né? Existe um equipamento dado por Deus, essa graça, e existe, na nossa fraqueza, sim, mas existe essa nossa correspondência. E à medida que vamos correspondendo mais à fé, nós vamos fazendo aquilo que Padre Paulo Ricardo sempre repete, né? Nós vamos crescendo de fé em fé.
Você vai dando um passo dia após dia, né? Você vai avançando. Você rompeu um limite ali, né? Você percebeu, nossa, isso aqui eu não era capaz de fazer isso, mas eu tive fé e a graça de Deus me levou além dos meus limites. E ora, se eu conseguir isso, eu posso continuar com essa coragem. Eu sei que Deus vai me levar ainda mais longe. E os santos caminhavam assim, de fé em fé, sem enxergar tão longe assim que uma coisa iria acontecer. Eles davam um passo na fé no hoje, e Deus ia abrindo o horizonte para eles. E aí sim, a, a, a torrente de graças caía na vida deles, né? E aí tinham profecias, visões do futuro, e aí, né? Uma torrente de graças a partir daquela fé inicial. Antes de ver, antes de sentir, né? O Jesus falava lá, né? Para São Tomé, né? Você, você acreditou porque você viu, né? Mas benditos sejam aqueles que creem sem ver. Esses são os que vão ter fé, né? Os que creem sem ver são aqueles que têm fé e são recompensados por Deus, né? A fé, ela abre um grande espaço para que a gente receba a graça de Deus. E para terminar essa parte, né, que aí eu encerro o que o catecismo diz, era só para a gente citar uma frase de Santo Tomás de Aquino que o catecismo citou na Suma Teológica aqui. Ele diz: crer é um ato da inteligência que assente a verdade divina, amando da vontade, movida por Deus através da graça. Veja que a nossa inteligência, a nossa vontade são dispostas na direção de Deus, movidas por este mesmo Deus através da graça. Ele nos dá a capacidade de crer nele. E ele faz frutificar em nós, faz crescer em nós essa vontade de mais conhecê-lo, de mais amá-lo, de mais crer nele. E quanto mais nós cremos, mais frutos nós colhemos na nossa vida.